Fala, The Chosen! Eita glória! Ó, que povo bonito, gente do céu, meu Deus do céu. Esse povo é bonito demais, gente. E aí, galera, como é que vocês estão? Essa noite foi uma maravilha, né? Tá apenas começando, galera. Galera, convido vocês a abrir lá em 1 Reis, capítulo 19, e vamos ler essa noite do versículo 19 ao versículo 21. Que não seja eu, mas sim que seja Deus venha falar em seus corações, que nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluias. Vamos lá? Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a parelha de boi e matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Galera, qual que é o tema da nossa conferência deste ano? Aí, esse show de bola. Galera, mas quando nós lemos esse texto em 1 Reis, devemos perceber, devemos vir no contexto que naquela época, aquele reinado era sob comando do rei Acabe. O rei Acabe, ele casou-se com Jezabel. Jezabel, ela era uma mulher pagã, adorava outros deuses. Era o deus Baal que ela adorava ali. E assim, ela tinha muita domínio ali sobre o rei Acabe, e assim, o rei Acabe adorando o Baal, o povo também de Israel começou a adorar a Baal. E nesse cenário, gente, aparece o profeta Elias. E o profeta Elias, ele desafia o rei Acabe. Vocês sabem o motivo que ele desafia o rei Acabe? Ele desafia por causa que Israel estava em idolatria. Israel todo estava corrompido, adorando outro Deus. E ele desafia o rei Acabe lá no monte Carmelo. E assim foram ali, Elias foi mais 450 profetas de Baal. E galera, muito top, velho. Deus faz as coisas maravilhosas demais. E ali, os 450 profetas ali arrumaram um altar ali e ficaram o dia inteirinho ali, ó, adorando esse Deus Baal, adorando e nada, ao ponto deles, tipo assim, imagina que passa na cabeça deles, o povo tudo olhando lá embaixo, o povo tudo olhando e eles adorando e nada acontecia. Eles começaram a se cortar e nada acontecia. Só que aí que o trem, Deus é maravilhoso. Aí era a hora de Elias, no finalzinho da tarde. Bastou um clamor de Elias, que desceu um fogo. E detalhes, hein? Detalhes. O altar ali que Elias preparou, entendeu? Desceu um fogo tremendo que queimou todo, consumiu toda aquela oferta de Elias. E assim ficou muito marcante, onde que Elias
foi, desceu e com o povo, assim, com a espada, matou os 450 profetas. Só que aí Elias, ele temeu, ele fugiu. Por quê? Porque quando Acabe voltou, ele tinha contado para Jezabel. E Jezabel disse o quê? Que ia matar Elias da mesma forma. E ele fugiu. Ele fugiu para o monte Horebe. E ali, quando ele fugiu para aquela caverna, quando ele estava ali sozinho, isolado, Deus o visitou. E assim que Deus o visitando, perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Depois disso, Deus entregou nas mãos de Elias 3 instruções. E uma dessas instruções, principal instrução que ele entregou, foi de nomear um sucessor. E aí assim Elias foi. No versículo 19, nós lemos e compreendemos que Eliseu, ele estava trabalhando na hora que Elias o encontrou. Eliseu, ele era um homem trabalhador. Ele era um homem do campo, da lavoura. Só que era um homem comum, como eu, como vocês. E assim, Elias, ele trabalhando ali na lavoura, ele não era, se nós pararmos para ver, ele não era uma pessoa preguiçosa. Ele era um trabalhador. E quando pensamos em o que Deus tem para nós, muitas das vezes pensamos em bênçãos materiais, pensamos em relacionamento, pensamos em namoro, pensamos em namoro. Só que aí, galera, é onde que nós temos que refletir, porque refletir que nós não pensamos no chamado que Deus tem para nós. E aquela voz que fala com a gente no nosso íntimo, aquela voz que desperta no nosso íntimo, e que é a voz onde nos mostra o propósito. Muitas das vezes ignoramos por medo, por insegurança, por acharmos que somos comuns. Mas é aí que Deus trabalha, gente. Galera, gurizada, é onde, na simplicidade, é onde que Deus faz. Às vezes você pode pensar: não, mas quem sou eu? Quem sou eu? Não. Deus é tão maravilhoso, gente, que Ele levanta o incomum, o comum. E vemos nisso, o pastor Eberson, ele em uma das suas, obrigado amor, em uma das suas citações, ele nos fala sobre um homem comum, sobre Neemias. Neemias, ele não tinha cargo, não era um homem importante, não era um profeta, mas ele era um homem comum, como nós. E quando olhamos para Eliseu, vemos claramente isso, um homem comum, que decidiu entregar totalmente algo maior, e para começar uma jornada. E quando nós vamos começar uma jornada com Deus, tem que haver renúncia, temos que renunciar. E galera, no versículo 19, Elias passa por Eliseu, e quando joga a capa, nos traz um simbolismo, que ele estava ali escolhendo Eliseu. A capa, ela representava a autoridade espiritual que estava, de um profeta que estava sendo jogado ali sobre Elias, sobre Eliseu. E o que nos faz, e o que Eliseu faz, larga tudo
e sai correndo atrás de Elias. No versículo 20, nós podemos compreender isso, porque ele fala, Eliseu fala para Elias: deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, então eu te seguirei. À primeira vista, parecia que Eliseu estava hesitando. À primeira vista, quando nós paramos para olhar e perceber, parece que Eliseu estava com aquele: eu vou ou não vou, vou ou não vou. Mas não, ele só foi ali para despedir da sua família e cumprir sua missão. A resposta de Elias foi: vai e volte, mas já sabe o que fiz contigo. Ou seja, nos deixa claro que a escolha foi feita e agora era com ele. Foi-lhe dada uma escolha e agora era com ele. E Eliseu não ficou somente nas palavras, porque no versículo 21, quando vemos, ele fez uma coisa tão radical. Por quê? Ele pegou tudo que ele tinha. Ele estava trabalhando na terra de quem? De quem ele estava trabalhando? Terra de quem? Do pai dele. Ele pegou tudo que ele tinha ali, pegou o arado, queimou e assou a carne. Aí nos faz refletir: será que ele estava pensando em voltar? Será que ele tinha plano B? Gente, ele entregou tudo para Deus. Ele se entregou totalmente para o Pai. Ele se entregou totalmente para cumprir o que Deus tinha para a vida dele. Faça a pergunta para quem está do seu lado: você teria coragem de viver algo radical por Deus? Então vamos lá. Quantos de nós, quando ouvimos que Deus tem um chamado, quantos de nós, quando ouvimos que Deus tem um chamado, falamos de boca para fora? Senão, sim, Senhor, aqui eu recebo o chamado, mas não tem a coragem de realmente assumir. Fica às vezes terceirizando: Senhor, estou aqui, mas manda o Vitinho. Senhor, eu estou aqui, mas manda o Isaac. Quantos de nós não tomamos a rédea e falamos: Senhor, eu estou aqui disposto, estou aqui, pode cumprir o que o Senhor tem na minha vida, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para cumprir o meu chamado. E assim começamos a arrumar desculpa. Não vou no culto hoje não. Culto de ensino. Culto de ensino, ficava vendo o pastor explicando sobre o Apocalipse. Vendo lá na salinha, no culto de ensino. É aí que vocês têm que vir, porque é aí que vocês vão ganhando cargo na mochila, para quando vocês estiverem nas escolas, quando vocês estiverem na faculdade, onde pregam ideologias, vocês falar: aqui não, eu sou filho de Deus e eu não aceito isso ser pregado na minha vida. E assim, vocês não estou falando para vocês baterem boca, não, mas estou falando para vocês serem diferença nesse mundo, porque vocês, aquela frase tocou muito no meu coração: vocês são a igreja de hoje. Não é assim: amanhã eu vou no culto de ensino, amanhã eu vou dedicar para Deus, amanhã eu vou aprender a palavra de Deus, eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou orar. Não, tem que ser agora. Tem que ser agora, gente. Tem que ser esse momento. Porque lá fora, o inimigo ele não descansa. Porque lá fora, nos colégios, não descansa. Nas faculdades, não descansa.
E aí você não vai aprender a palavra não? Não vai receber o seu chamado e ir para frente não? Sem olhar para trás? Sem volta? E acabamos de ir perdendo o que poderíamos viver com Cristo. E assim deixamos aquela intimidade maravilhosa que é viver com Cristo. E Eliseu não fez isso. Ele renunciou com atitude. Ele não renunciou somente aqui, ó, boca a boca. Com atitude. Ele teve atitude. Minha atitude é o quê? Eu vou queimar tudo e vou seguir Elias. Eu vou aprender com ele. E assim vemos que o pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus testemunhos, ele nos conta. Ele vem nos contar sobre algo que aconteceu na vida dele. Algo que aconteceu no ministério dele. Ele veio de família humilde, foi para a cidade, começou a estudar, só que o sonho dele era ser político e advogado. Eu vi uma risadinha aí, era ser político e advogado, o sonho dele. Eu assisti um podcast dele que ele poderia ser o presidente. Tanto intelectual. Só que aí, galera, gurizada, ele ali, quando ele completou 18 anos de idade, sabe a primeira coisa que ele fez? Alguns vão falar assim, ele foi lá tirar a CNH. Ele se filiou num partido político. Ia se ferrendo ali, ó, firme e forte. Só que aí onde que vai a cajadada? Sabe por quê? Quando ele chegou para um líder dele, o líder dele perguntou assim, e aí, o que você quer ser? O que você quer fazer da sua vida? Ele quer ser político. Quero aos meus 18, estou com meus 8 anos, quero ter cargo político e assim advogado. E lá, quando eu tiver quase terminando na minha vida, o que eu vou ser? Eu vou entrar no seminário para estudar a palavra de Deus, para aí eu poder servir a Deus. Quando eu estiver quase aposentando. Aí o líder dele disse, deixa eu te falar uma coisa. Você só quer dar o resto da sua vida para Cristo? Essa pergunta mudou tudo na vida dele. Porque ele entendeu que Deus é tudo. Onde que acontece? Ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Eu vou ser um homem de Deus. Eu vou cumprir meu chamado. Porque muitas das vezes, galera, nós queremos formar, queremos terminar o nosso ensino médio, só pensamos nisso. Mas não pensamos, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ser a mudança lá? E onde que eu te pergunto hoje, quanto de nós aqui entregamos somente a sobra para Deus? Faça essa pergunta para você, no seu interior. Quantos de nós a gente só entrega o resto para Deus? Quantos de nós entregamos somente alguns minutos para Deus? Entregamos somente 1 hora no dia de domingo para Deus? Entregamos somente o sextou para Deus? Quantos de nós? Quantos de nós, gente, faltamos cultos e cultos, faltamos ensinos e ensino? Mas aí, para ir para o shopping, basta a amiga, vamos para o shopping, vamos! Basta a amiga, mano, vamos bater uma bola ali, bora, velho. Aí faz assim, Moisés mandou mensagem, hoje sextou, velho. Não, vou dar migué no Moisés. Quantos de nós
Só entregamos a sobra para Deus, onde que Ele nos entregou tudo. Tudo. Às vezes pensamos assim, às vezes a gente não compreende. Galera, vocês sabiam que os romanos, eles tinham um castigo, que era um chicote, e nesse chicote, na ponta dele, havia cravos, osso de animais. Vocês sabiam disso? Onde que historiadores dizem que quando batiam em Jesus, arrancavam um pedaço. E aí, gente, vocês entendem isso? Foi por cada um de vocês. Foi por mim. E aí entregamos a sobra para Ele. Só alguma coisa para Ele. Reflitam isso nessa noite. Cristo merece tudo. Ele merece o seu andado. Ele merece cada conversa que você tem. Ele merece cada instante, cada coisa que você pensa. É Cristo, gente, nada mais. E assim, podemos compreender o extraordinário que Deus pode fazer. Não falo, eu estou aqui, não é bens materiais, não é namoro, não é nada. É o extraordinário que vem do céu. É do Pai, extraordinário do Pai. Gente, o inimigo, ele é um ladrão de chamados. Satanás, ele é um ladrão de sonhos. Ele fica colocando pratos na vida de vocês, pratos para tirar o foco que Deus, tirar o foco de vocês, e o que Deus pode fazer na vida de vocês. Mês passado tivemos um prato aqui na nossa cidade. Um prato. Onde que adolescentes, jovens, pessoas estavam comendo desse prato carniceito que Satanás coloca. E assim, gente, a gente não pode dar chance, não pode dar beirada. Ai, Moisés, eu só fui lá só com a minha amiga para acompanhar ela, para isso. Não mete essa não. Eu já fui adolescente, já fui jovem. Não sou jovem ainda, hein? Eu sou novo, hein? Já fui. Mas, estou ouvindo, hein? Mas, galera, agora é sério. Não dão a vida de vocês. Não comem desse prato. Porque Ele quer roubar o chamado que Deus tem na vida de vocês. E o chamado é hoje. É agora. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já sentiu que Deus chamou você para algo? Mas adiou a resposta? A verdade é que Deus, ele não força ninguém. Ele espera que você diga um sincero sim. De coração. Não pela boca, não de boca. E quanto mais a gente adia isso, o propósito vai sendo empurrado com a barriga. O propósito que Deus tem na vida, na caminhada de vocês, só vai sendo empurrado com a barriga. Imagina um cenário. Você se arruma, seu brother fala assim, mano, vou passar aí, vou buscar você, a gente vai ali, a gente vai comer vamos lá no Via Amazônia comer uma pizza. Aí vou passar aí agora. Aí dá 5 minutos, nada. Você todo arrumado. 10 minutos, nada. 30 minutos, nada. Não desanima?
Você vigia, minha filha, eu vigia. Não desanima? E aí, você vai e troca de roupa. Você desistiu. Quando menos se espera, quem aparece na sua porta? O seu amigo. Seu amigo. E aí você fala, não, eu segui outros planos, não, vou fazer outra coisa. É assim que muitos tratam o chamado de Deus. A gente espera o momento certo. A gente espera quando ficarmos mais velhos. A gente espera, não, quando eu arrumar uma namorada, eu vou com ela para a igreja. Aí tá. Ora, Deus entrega uma namorada. Quando eu casar, eita glória, quando eu casar, eu vou receber meu chamado, eu vou cumprir meu chamado. Aí casa. Aí fala, não, quando eu tiver meu filho, aí vai. Deus dá o filho. Aí quando você fala, não, quando eu arrumar um emprego, e aí vai, Deus arruma. Aí quando você vê, fala, nossa, estou com 50 anos, 60 anos. Ah, não tem força mais não. Nem estou cansado. O momento certo é hoje. É o agora. É onde que temos que tomar a decisão. Agora, não é amanhã. Não é no próximo sextou, na próxima conferência, não é no ano que vem, ou não é no próximo culto. É agora. Tomar a decisão, falar, Senhor, eis-me aqui. Pode me usar. O que precisar, eu estou aqui, Senhor. Está cumprindo o chamado. Só que tem que consagrar, hein? Oração e jejum. A Bíblia diz que Eliseu saiu correndo atrás de Elias. E quando foi lançada a capa sobre ele, ele não ficou pensando, nem terminou de arar a terra. Ele decidiu naquela hora. Ele tomou a decisão naquele momento. E sim, talvez ele sentisse medo. Ele não era um homem comum? Nós não sentimos medo. Ele era um homem comum. Mas, mesmo assim, ele mergulhou. Ele se afundou no oceano. Onde que houve na vida dele, através disso, uma transformação. Onde que ele foi transformado. O mar que muitos evitam, por medo de afogar, é o mesmo mar que transforma vidas. Tem águas que não afogam, mas que libertam. Eu sei que vocês pensam que querem estudar, querem namorar, ganhar dinheiro, trabalhar. Mas eu entendo também e eu aprendi também, que ignorar a voz do Espírito Santo, hoje, pode se tornar um arrependimento amanhã. Se nós ignoramos hoje o que Deus tem para nós, podemos arrepender amanhã. Eu recebi um testemunho de uma menina, da Andressa Duarte, de Barragana. E eu meio que na hora deu um baque, que ela era uma menina gaúcha, que aos 8 anos, ela aceitou Jesus como seu Salvador. E eu li sobre ela, fui pesquisando, vi outros vídeos sobre ela, e ela foi uma grande adolescente de Deus. Quando ela se converteu 8 anos, ela
começou a trabalhar. E assim ela fundou um grupo, meu pequeno grupo. E através desse pequeno grupo, meu pequeno grupo, 100 pessoas aceitaram a Cristo. E ali, através disso, ela não parou. Ela foi em frente, ela não voltou atrás. E ali ela fundou projetos de artes, e ali ela estava com as irmãs da intercessão, e ali todo o culto ela estava ali, começou a pregar, começou a estudar, começou a falar, clamar ao Senhor, começou a falar da vida de Deus, de Cristo, na vida de outras pessoas, e aí foi transformando vidas, e vidas foram alcançando o reino. Só que aí, no ano dela completar 15 anos, ia ter um retiro na igreja dela. E ali havia uns jovens, adolescentes, carentes, que não tinha condição. E a família dela vinha juntando dinheiro para a festa de 15 anos. E toda menina na festa de 15 anos, ela, assim, é o marco. Só que aí aqui é um mistério. Ela pegou todo o dinheiro da festa dela de 15 anos e pagou para aqueles jovens, adolescentes, carentes, poderem ir no retiro. A mãe dela, quando soube, o que a mãe dela fez? Não, minha filha, vai lá, não, é assim mesmo. A mãe dela pulou lá em cima. Como assim? Você pega o dinheiro da sua festa de 15 anos, que você esperando até aqui para fazer ela, para poder pagar para outras pessoas ir para o retiro. E ela disse uma coisa, gente, que foi muito marcante. Ela falou assim: mãe, minha festa de 15 anos vai ser no céu. Isso aí foi no carnaval de 2008. Se eu não me engano, ela ia fazer o aniversário dela em outubro ou agosto. Antes dela completar os 15 anos, Deus a levou onde que houve um acidente e ela veio a óbito. Só que o legado dela ficou. Sabe por quê? O pai dela não era um servo de Deus. O pai dela não era um cristão. O único que sobreviveu foi o pai dela. Sabe o que aconteceu? O pai dela se converteu e tomou frente de todos os projetos da sua filha. Gente, uma menina de 8 anos. O ministério dela foi de 8 aos 14 anos. E nós, às vezes, deixamos a sobra para Cristo. Ela deu tudo. Tudo. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem sobre ela. Ela deu tudo. A Andressa Duarte, pouco tempo que ela ficou aqui na terra. Será que estamos prontos para entregar tudo para Deus? Para Cristo? Será que estamos dispostos? Faça essa pergunta para você. No seu coração. Porque Ele merece tudo. Tudo, 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 tudo. E será que, eu estou perguntando a você, será que temos coragem de abrir mão do conforto? Do conforto? Por Cristo? Será que temos? Para concluirmos, hoje Deus está chamando você. Mas Ele está chamando cada um de vocês para uma caminhada diferente. Por uma caminhada com propósito. Por uma caminhada ao lado dEle. E assim, vocês irão viver as coisas mais lindas do mundo. As coisas mais lindas da vida
se concretizarão na vida de vocês. Mas para isso tem que haver uma decisão. Primeiro, renúncia. E aceitar o seu chamado hoje, não amanhã. Você está disposto a renunciar como Eliseu? A não dar sobras? A não deixar para amanhã? Mas dizer sim hoje para Cristo? Então, tome uma decisão hoje e agora. E deixe tudo que te prende, amizades que te prende, coisas em celular que te prende, relacionamentos que te prende, deixe isso tudo para trás e não olhe, siga em frente, que assim vocês vão viver coisa extraordinária com Deus. Pois eu convido vocês essa noite a estarem de pé e vamos fazer uma oração. E eu tenho uma pergunta para você essa noite. Uma pergunta para você que às vezes vem, às vezes está todo sextou aqui, mas não tomou uma decisão na sua vida, uma decisão concreta em querer o propósito de Deus na sua vida. Às vezes você não renunciou às coisas desse mundo. Eu te convido esta noite a reconhecer o Senhor como seu único Salvador, e através de você reconhecer o Senhor, o seu único Salvador, o chamado dele concretizará na sua vida. E às vezes você, que nunca veio aqui, que nunca veio no culto, que nunca ouviu falar da igreja, ou às vezes alguém entregou um panfleto para você, ou às vezes você viu no Instagram, ou às vezes um amigo te chamou, só que não, mano, eu vou lá ver qual é essa vibe aí, moço. Os caras vão lá, os caras chegam do colégio aqui falando e tal, eu vou lá hoje ver. Eu convido a você a tomar uma decisão. Eu convido a você a vir aqui na frente, que você que quer tomar essa decisão, você que quer renunciar às coisas do mundo, deixar para trás e assumir e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador e aceitar o que Ele tem para fazer na sua vida. Eu te convido, você que sentiu tocado essa noite, a vir aqui na frente. Glória a Deus. Deus. Nós estaremos orando por vocês essa noite e que algo novo seja feito em suas vidas. Seus poderes. Fala, The Chosen! Eita glória, ó, que povo bonito, gente do céu, meu Deus do céu, esse povo é bonito demais, gente. E aí, galera, como é que vocês estão? Essa noite foi uma maravilha, né? Tá apenas começando, galera.
Galera, convido vocês a abrir lá em 1 Reis, capítulo 19, e vamos ler essa noite do versículo 19 ao versículo 21. Que não seja eu, mas sim que seja Deus, venha falar em seus corações, que nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluias. Vamos lá? Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a parelha de boi e matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Galera, qual que é o tema da nossa conferência deste ano? Aí, esse show de bola. Galera, mas quando nós lemos esse texto em 1 Reis, devemos perceber, devemos vir no contexto que naquela época, aquele reinado era sob comando do rei Acabe. O rei Acabe, ele casou-se com Jezabel. Jezabel, ela era uma mulher pagã, adorava outros deuses. Era o deus Baal que ela adorava ali. E assim, ela tinha muita domínio ali sobre o rei Acabe, e assim, o rei Acabe adorando o Baal, o povo também de Israel começou a adorar a Baal. E nesse cenário, gente, aparece o profeta Elias. E o profeta Elias, ele desafia o rei Acabe. Vocês sabem o motivo que ele desafia o rei Acabe? Ele desafia por causa que Israel estava em idolatria. Israel todo estava corrompido, adorando outro Deus. E ele desafia o rei Acabe lá no monte Carmelo. E assim foram ali, Elias foi mais 450 profetas de Baal. E galera, muito top, velho. Deus faz as coisas maravilhosas demais. E ali, os 450 profetas ali arrumaram um altar ali e ficaram o dia inteirinho ali, ó, adorando esse Deus Baal, adorando, e nada, ao ponto desse, tipo assim, imagina que passa na cabeça deles, o povo tudo olhando lá embaixo, o povo tudo olhando, e eles adorando e nada acontecia. Eles começaram a se cortar, e nada acontecia. Só que aí que o trem, Deus é maravilhoso. Aí era a hora de Elias, no finalzinho da tarde. Bastou um clamor de Elias, que desceu um fogo. E detalhes, hein? Detalhes. O altar ali que Elias preparou, entendeu? Desceu um fogo tremendo, que queimou todo, consumiu toda aquela oferta de Elias. E assim, ficou muito marcante, onde que Elias desceu e com o povo, assim, com a espada, matou os 450 profetas. Só que aí Elias, ele temeu, ele fugiu. Por quê? Porque quando Acabe voltou, ele tinha contado para Jezabel.
E Jezabel disse o quê? Que ia matar Elias da mesma forma. E ele fugiu. Ele fugiu para o monte Horebe. E ali, quando ele fugiu para aquela caverna, quando ele estava ali sozinho, isolado, Deus o visitou. E assim que Deus o visitando, perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Depois disso, Deus entregou nas mãos de Elias 3 instruções. E uma dessas instruções, principal instrução que ele entregou, foi de nomear um sucessor. E aí assim Elias foi. No versículo 19, nós lemos e compreendemos que Eliseu, ele estava trabalhando na hora que Elias o encontrou. Eliseu, ele era um homem trabalhador. Ele era um homem do campo, da lavoura. Só que era um homem comum, como eu, como vocês. E assim, Elias, ele trabalhando ali na lavoura, ele não era, se nós pararmos para ver, ele não era uma pessoa preguiçosa. Ele era um trabalhador. E quando pensamos em o que Deus tem para nós, muitas das vezes pensamos em bênçãos materiais, pensamos em relacionamento, pensamos em namoro, pensamos em namoro. Só que aí, galera, é onde que nós temos que refletir, porque refletir que nós não pensamos no chamado que Deus tem para nós. E aquela voz que fala com a gente no nosso íntimo, aquela voz que desperta no nosso íntimo, e que é a voz onde nos mostra o propósito. Muitas das vezes ignoramos por medo, por insegurança, por acharmos que somos comuns. Mas é aí que Deus trabalha, gente. Galera, gurizada, é onde, na simplicidade, é onde que Deus faz. Às vezes você pode pensar: não, mas quem sou eu? Quem sou eu? Não. Deus é tão maravilhoso, gente, que Ele levanta o incomum, o comum. E vemos nisso, o pastor Eberson, ele, em uma das suas, obrigado amor, em uma das suas citações, ele nos fala sobre um homem comum, sobre Neemias. Neemias, ele não tinha cargo, não era um homem importante, não era um profeta, mas ele era um homem comum, como nós. E quando olhamos para Eliseu, vemos claramente isso, o homem comum, que decidiu entregar totalmente algo maior, e para começar uma jornada. E quando nós vamos começar uma jornada com Deus, tem que haver renúncia, temos que renunciar. E galera, no versículo 19, Elias passa por Eliseu, e quando joga a capa, nos traz um simbolismo, que ele estava ali escolhendo Eliseu. A capa, ela representava a autoridade espiritual que estava, de um profeta que estava sendo jogado ali sobre Elias, sobre Eliseu. E o que nos faz, e o que Eliseu faz, larga tudo e sai correndo atrás de Elias. No versículo 20, nós podemos compreender isso, porque Eliseu fala para Elias: deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe.
então eu te seguirei. À primeira vista, parecia que Eliseu estava hesitando. À primeira vista, quando nós paramos para olhar e perceber, parece que Eliseu estava com aquele, eu vou ou não vou, vou ou não vou. Mas, não. Ele só foi ali para despedir da sua família e cumprir sua missão. A resposta de Elias foi: vai e volte, mas já sabe o que fiz contigo. Ou seja, nos deixa claro que a escolha foi feita e agora era com ele. Foi lhe dada uma escolha e agora era com ele. E Eliseu não ficou somente nas palavras, porque no versículo 21, quando vemos, ele fez uma coisa tão radical. Por quê? Ele pegou tudo que ele tinha. Ele estava trabalhando na terra de quem? De quem ele estava trabalhando? Terra de quem? Do pai dele. Ele pegou tudo que ele tinha ali, pegou o arado, queimou e assou a carne. Aí nos faz refletir: será que ele estava pensando em voltar? Será que ele tinha plano B? Gente, ele entregou tudo para Deus. Ele se entregou totalmente para o Pai. Ele se entregou totalmente para cumprir o que Deus tinha para a vida dele. Faça a pergunta para quem está do seu lado: você teria coragem de viver algo radical por Deus? Então vamos lá. Quantos de nós, quando ouvimos que Deus tem um chamado, quantos de nós, quando ouvimos que Deus tem um chamado, falamos de boca para fora? Senão, sim, Senhor, aqui eu recebo o chamado, mas não tem a coragem de realmente assumir. Fica às vezes terceirizando. Senhor, estou aqui, mas manda o Vitinho. Senhor, eu estou aqui, mas manda o Isaac. Quantos de nós não tomamos a rédea e falamos: Senhor, eu estou aqui disposto, estou aqui, pode cumprir o que o Senhor tem na minha vida. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para cumprir o meu chamado. E assim começamos a arrumar desculpa. Não vou no culto hoje não. Culto de ensino. Culto de ensino, ficava vendo o pastor explicando sobre o Apocalipse. Vendo lá na salinha, no culto de ensino. É aí que vocês têm que vir, porque é aí que vocês vão ganhando cargo na mochila, para quando vocês estiverem nas escolas, quando vocês estiverem na faculdade, onde pregam ideologias, vocês falar: aqui não, eu sou filho de Deus, e eu não aceito isso ser pregado na minha vida. E assim, vocês não estou falando para vocês baterem boca, não, mas estou falando para vocês serem diferença nesse mundo, porque vocês, aquela frase tocou muito no meu coração: vocês são a igreja de hoje. Não é assim: amanhã eu vou no culto de ensino, amanhã eu vou dedicar para Deus, amanhã eu vou aprender a palavra de Deus, eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou orar. Não, tem que ser agora. Tem que ser agora, gente. Tem que ser esse momento. Porque lá fora, o inimigo ele não descansa. Porque lá fora, nos colégios, não descansa. Nas faculdades, não descansa. E aí você não vai aprender a palavra, não. Não vai receber o seu chamado e ir para frente, não. Sem olhar para trás, sem volta. E acabamos de ir perdendo
o que poderíamos viver com Cristo. E assim deixamos aquela intimidade maravilhosa que é viver com Cristo. E Eliseu não fez isso, ele renunciou com atitude. Ele não renunciou somente aqui, boca a boca. Com atitude, ele teve atitude. Minha atitude é o quê? Eu vou queimar tudo e vou seguir Elias. Eu vou aprender com ele. E assim vemos que o pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus testemunhos, ele nos conta. Ele vem nos contar sobre algo que aconteceu na vida dele. Algo que aconteceu no ministério dele. Ele veio de família humilde, foi para a cidade, começou a estudar, só que o sonho dele era ser político e advogado. Eu vi uma risadinha aí, era ser político e advogado, o sonho dele. Eu assisti um podcast dele que ele poderia ser o presidente. Tanto intelectual. Só que aí, galera, gurizada, ele ali, quando ele completou 18 anos de idade, sabe a primeira coisa que ele fez? Alguns vão falar assim, ele foi lá tirar a CNH. Ele se filiou num partido político. Ia se ferrendo ali, firme e forte. Só que aí onde que vai a cajadada? Sabe por quê? Quando ele chegou para um líder dele, o líder dele perguntou assim, e aí, o que você quer ser? O que você quer fazer da sua vida? Ele quer ser político. Quero estou com meus 8 anos, quero ter cargo político e assim advogado. E lá, quando eu tiver quase terminando na minha vida, o que eu vou ser? Eu vou entrar no seminário para estudar a palavra de Deus, para aí eu poder servir a Deus. Quando eu estiver quase aposentando. Aí o líder dele disse, deixa eu te falar uma coisa. Você só quer dar o resto da sua vida para Cristo? Essa pergunta mudou tudo na vida dele. Porque ele entendeu que Deus é tudo. Onde que acontece? Ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Eu vou ser um homem de Deus. Eu vou cumprir meu chamado. Porque muitas das vezes, galera, nós queremos formar, queremos terminar o nosso ensino médio, só pensamos nisso. Mas não pensamos, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ser a mudança lá? E onde que eu te pergunto hoje, quanto de nós aqui entregamos somente a sobra para Deus? Faça essa pergunta para você, no seu interior. Quantos de nós, gente, só entrega o resto para Deus? Quantos de nós entregamos somente alguns minutos para Deus? Entregamos somente 1 hora no dia de domingo para Deus? Entregamos somente o sextou para Deus? Quantos de nós? Quantos de nós, gente, faltamos cultos e cultos, faltamos ensinos e ensino? Mas aí, para ir para o shopping, basta a amiga, vamos para o shopping, vamos! Basta a amiga, mano, vamos bater uma bola ali, bora, velho. Aí faz assim, Moisés mandou mensagem, hoje sextou, velho. Não, vou dar migué no Moisés. Quantos de nós só entregamos a sobra para Deus, onde que Ele nos entregou tudo? Tudo. Às vezes pensamos assim, às vezes a gente não compreende. Galera, vocês sabiam
que os romanos eles tinham um castigo, que era um chicote, e nesse chicote, na ponta dele, havia cravos, osso de animais. Vocês sabiam disso? Onde que historiadores dizem que quando batiam em Jesus, arrancavam um pedaço. E aí, gente, vocês entendem isso? Foi por cada um de vocês. Foi por mim. E aí entregamos a sobra para Ele. Só alguma coisa para Ele. Reflitam isso nessa noite. Cristo merece tudo. Ele merece o seu andado. Ele merece cada conversa que você tem. Ele merece cada instante, cada coisa que você pensa. É Cristo, gente, nada mais. E assim, podemos compreender o extraordinário que Deus pode fazer. Não falo, eu estou aqui, não é bens materiais, não é namoro, não é nada. É o extraordinário que vem do céu. É do Pai, extraordinário do Pai. Gente, o inimigo, ele é um ladrão de chamados. Satanás, ele é um ladrão de sonhos. Ele fica colocando pratos na vida de vocês, pratos para tirar o foco que Deus, tirar o foco de vocês, e o que Deus pode fazer na vida de vocês. Mês passado tivemos um prato aqui na nossa cidade. Um prato. Onde que adolescentes, jovens, pessoas estavam comendo desse prato carniceito que Satanás coloca. E assim, gente, a gente não pode dar chance, não pode dar beirada. Ai, Moisés, eu só fui lá só com a minha amiga para acompanhar ela, para ir. Não mete essa não. Eu já fui adolescente, já fui jovem. Não sou jovem ainda, hein? Eu sou novo, hein? Já fui. Mas, estou ouvindo, hein? Mas, galera, agora é sério. Não dão a vida de vocês. Não comem desse prato. Porque ele quer roubar o chamado que Deus tem na vida de vocês. E o chamado é hoje, é agora. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já sentiu que Deus chamou você para algo, mas adiou a resposta? A verdade é que Deus ele não força ninguém. Ele espera que você diga um sincero sim, de coração. Não pela boca, não de boca. E quanto mais a gente adia isso, o propósito vai sendo empurrado com a barriga. O propósito que Deus tem na vida, na caminhada de vocês, só vai sendo empurrado com a barriga. Imagina um cenário. Você se arruma, seu brother fala assim, mano, vou passar aí, vou buscar você. A gente vai ali, a gente vai comer vamos lá no Via Amazônia comer uma pizza. Aí vou passar aí agora. Aí dá 5 minutos, nada. Você todo arrumado. 10 minutos, nada. 30 minutos, nada. Não desanima? Você vigia, minha filha, eu vigia. Não desanima? E aí, você vai e troca de roupa. Você desistiu. Quando menos se espera, quem aparece na sua porta? O seu amigo,
seu amigo. E aí você fala, não, eu segui outros planos, não, vou fazer outra coisa. É assim que muitos tratam o chamado de Deus. A gente espera o momento certo. A gente espera quando ficarmos mais velhos. A gente espera, não, quando eu arrumar uma namorada, eu vou com ela para a igreja. Aí tá. Ora, Deus entrega uma namorada. Quando eu casar, eita glória, quando eu casar, eu vou receber meu chamado, eu vou cumprir meu chamado. Aí casa. Aí fala, não, quando eu tiver meu filho, aí vai, Deus dá o filho. Aí quando você fala, não, quando eu arrumar um emprego, e aí vai, Deus arruma. Aí quando você vê, fala, nossa, estou com 50 anos, 60 anos. Não tem força mais não. Não tem, estou cansado. O momento certo é hoje. É o agora. É onde que temos que tomar a decisão. Agora, não é amanhã. Não é no próximo sextou, na próxima conferência, não é no ano que vem, ou não é no próximo culto. É agora. Tomar a decisão, falar, Senhor, eis-me aqui. Pode me usar. O que precisar, eu estou aqui, Senhor. Está cumprindo o chamado. Só que tem que consagrar, hein? Oração e jejum. A Bíblia diz que Eliseu saiu correndo atrás de Elias. E quando foi lançada a capa sobre ele, ele não ficou pensando, nem terminou de arar a terra. Ele decidiu naquela hora. Ele tomou a decisão naquele momento. E sim, talvez ele sentisse medo. Ele não era um homem comum? Nós não sentimos medo. Ele era um homem comum. Mas, mesmo assim, ele mergulhou. Ele se afundou no oceano. Onde que houve na vida dele, através disso, uma transformação. Onde que ele foi transformado. O mar que muitos evitam, por medo de afogar, é o mesmo mar que transforma vidas. Tem águas que não afogam, mas que libertam. Eu sei que vocês pensam que querem estudar, querem namorar, ganhar dinheiro, trabalhar. Mas eu entendo também e eu aprendi também, que ignorar a voz do Espírito Santo, hoje, pode se tornar um arrependimento amanhã. Se nós ignoramos hoje o que Deus tem para nós, podemos arrepender amanhã. Eu recebi um testemunho de uma menina, da Andressa Duarte, de Barragana. E eu meio que na hora deu um baque, que ela era uma menina gaúcha, que aos 8 anos, ela aceitou Jesus como seu Salvador. E eu li sobre ela, fui pesquisando, vi outros vídeos sobre ela, e ela foi uma grande adolescente de Deus. Quando ela se converteu aos 8 anos, ela começou a trabalhar. E assim ela fundou um grupo, meu pequeno grupo. E através desse pequeno grupo, meu pequeno grupo, 100 pessoas aceitaram a Cristo. E ali, através disso, ela não parou.
Ela foi em frente, ela não voltou atrás. E ali ela fundou projetos de artes, e ali ela estava com as irmãs da intercessão, e ali todo culto ela estava ali, começou a pregar, começou a estudar, começou a falar, clamar ao Senhor, começou a falar da vida de Deus, de Cristo, na vida de outras pessoas, e aí foi transformando vidas, e vidas foram alcançando o reino. Só que aí, no ano dela completar 15 anos, ia ter um retiro na igreja dela. E ali havia uns jovens, adolescentes, carentes, que não tinha condição. E a família dela vinha juntando dinheiro para a festa de 15 anos. E toda menina, na festa de 15 anos, ela, assim, é o marco. Só que aí aqui é um mistério. Ela pegou todo o dinheiro da festa dela de 15 anos e pagou para aqueles jovens, adolescentes, carentes, poderem ir no retiro. A mãe dela, quando soube, o que a mãe dela fez? Não, minha filha, vai lá, não, é assim mesmo. A mãe dela pulou lá em cima. Como assim? Você pega o dinheiro da sua festa de 15 anos, que você esperando até aqui para fazer ela, para poder pagar para outras pessoas ir para o retiro. E ela disse uma coisa, gente, que foi muito marcante. Ela falou assim: mãe, minha festa de 15 anos vai ser no céu. Isso aí foi no carnaval de 2008. Se eu não me engano, ela ia fazer o aniversário dela em outubro ou agosto. Antes dela completar os 15 anos, Deus a levou onde que houve um acidente e ela veio a óbito. Só que o legado dela ficou. Sabe por quê? O pai dela não era um servo de Deus. O pai dela não era um cristão. O único que sobreviveu foi o pai dela. Sabe o que aconteceu? O pai dela se converteu e tomou frente de todos os projetos da sua filha. Gente, uma menina de 8 anos. O ministério dela foi de 8 aos 14 anos. E nós, às vezes, deixamos a sobra para Cristo. Ela deu tudo. Tudo. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem sobre ela. Ela deu tudo. A Andressa Duarte. Pouco tempo que ela ficou aqui na terra. Será que estamos prontos para entregar tudo para Deus? Para Cristo? Será que estamos dispostos? Faça essa pergunta para você. No seu coração. Porque Ele merece tudo. Tudo, 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 tudo. E será que, eu estou perguntando a você, será que temos coragem de abrir mão do conforto? Do conforto? Por Cristo? Será que temos? Para concluirmos, hoje Deus está chamando você. Mas Ele está chamando cada um de vocês para uma caminhada diferente. Por uma caminhada com propósito. Por uma caminhada ao lado dEle. E assim, vocês irão viver as coisas mais lindas do mundo. As coisas mais lindas da vida se concretizarão na vida de vocês. Mas para isso tem que haver uma decisão. Primeiro, renúncia. E aceitar o seu chamado hoje, não amanhã. Você está disposto a renunciar como Eliseu?
a não dar sobras, a não deixar para amanhã, mas dizer sim hoje para Cristo? Então, tome uma decisão hoje e agora. E deixe tudo que te prende, amizades que te prende, coisas em celular que te prende, relacionamentos que te prende, deixe isso tudo para trás e não olhe, siga em frente, que assim vocês vão viver coisa extraordinária com Deus. Pois eu convido vocês essa noite a estarem de pé e vamos fazer uma oração. E eu tenho uma pergunta para você essa noite. Uma pergunta para você que às vezes vem, às vezes está todo sextou aqui, mas não tomou uma decisão na sua vida, uma decisão concreta em querer o propósito de Deus na sua vida. Às vezes você não renunciou às coisas desse mundo. Eu te convido esta noite a reconhecer o Senhor como seu único Salvador, e através de você reconhecer o Senhor, o seu único Salvador, o chamado dele concretizará na sua vida. E às vezes você, que nunca veio aqui, que nunca veio no culto, que nunca ouviu falar da igreja, ou às vezes alguém entregou um panfleto para você, ou às vezes você viu no Instagram, ou às vezes um amigo te chamou, só que não, mano, eu vou lá ver qual é essa vibe aí, moço. Os caras vai lá, os caras chegam do colégio aqui falando tal, eu vou lá hoje ver. Eu convido a você a tomar uma decisão. Eu convido a você a vir aqui na frente, que você que quer tomar essa decisão, você que quer renunciar às coisas do mundo, deixar para trás, e assumir e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, e aceitar o que Ele tem para fazer na sua vida. Eu te convido, você que sentiu tocado essa noite, a vir aqui na frente. Glória a Deus. Deus. Nós estaremos orando por vocês essa noite, e que algo novo seja feito em suas vidas. Seus poderes.